Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física aqui da UERJ. Hoje nós temos o prazer de receber o professor da casa, o professor Marcelino. Vai apresentar para a gente sobre o trabalho dele e passo agora a palavra para o senhor. Boa tarde, Marcelino, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer a gentileza do convite, né, feita pelo Rui, que é o representante dos alunos no programa de pós-graduação, e do professor Colasso, né. Acho bastante importante, né, nesses colóquios, né, misturar professores, né, que são do próprio programa de pós-graduação em Física e do próprio Instituto de Física com professores de outras unidades, né. Então, gostaria também de agradecer a presença aí dos meus alunos, né, e a presença de todos, né. O que eu vou tentar apresentar, né, eu vou tentar contar uma história para vocês, né. Essa história é a história, assim, como a gente chegou na arqueometria, né, como é que um laboratório de física, ele chegou na arqueometria, né, e vou mostrar alguns trabalhos que a gente já fez, né, alguns trabalhos que estão em andamento, né, e o futuro, né. Então, é claro que para contar essa história, a história, né, ela também vai passar um pouco sobre a história do laboratório, tá? Então, a primeira coisa que acho que todo mundo, né, está curioso para saber exatamente, né, quem não é da área, o que é arqueometria, né? Arqueometria, assim, vamos dizer, é um termo assim que ele não é muito antigo, não, assim. Ele é um termo que é utilizado até pouco tempo, né? Então, a arqueometria, ele seria uma área de pesquisa, né, que é interdisciplinar, mas que envolve as ciências exatas, né, com outras ciências que são ciências das áreas sociais e, às vezes, até da área biomédica, né? Então, esse quadro aqui, né, ele dá mais ou menos uma ideia, né? Então, a gente pode classificar que todas essas elipses aqui, né, são áreas das ciências exatas, né, e biomédicas, né, e em azul a gente tem exatamente aquelas áreas que a gente às vezes acha que não tem nenhuma correlação com física, com química e engenharia, né. E o objetivo exatamente, né, da arqueometria é envolver, né, todas essas excelências, né, essas tecnologias, esses conhecimentos, né, de forma que a gente possa recontar, né, às vezes, a história de um objeto, né, de um objeto de arte, né, um objeto arqueológico, um objeto associado ao patrimônio cultural, né. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a arqueometria ele é essa interação, né, de profissionais, né, de diversas áreas, né, com o objetivo exatamente de recontar uma história de uma peça, mas agora usando parâmetros científicos, né, usando parâmetros quantitativos e não apenas qualitativos, tá? E aí a pergunta é assim, como é que nós entramos nessa história, né? O LIETA, né, que é o nome LIETA, né, esse logotipo, né, é o Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas, né, o nascimento desse laboratório, é claro que ele tem uma relação direta, né, comigo, né, e com os outros colegas que atuam no laboratório, que é exatamente a nossa formação de mestrado e doutorado, que foi no programa de engenharia nuclear, da COP, né? Então, tem uma relação bastante direta com a física das radiações ionizantes, né? Então, o nascimento do laboratório, né, ele atuava exatamente vamos dizer assim, nessas três áreas, né? Arqueometria, de uma forma indireta, mais na área biomédica, e na parte, né, de instrumentação eletrônica e detecção de raio-x, né? É claro que hoje a configuração do laboratório ela tá diferente dessa, né? O laboratório, na verdade,
ele agora tem outras ramificações, né? E a gente deseja, além dessas ramificações que existem, outras ramificações, eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então, a gente caiu na arqueometria exatamente por causa da nossa excelência, né, na parte de instrumentação eletrônica e detecção de raio-x relacionada à física das radiações ionizantes, né? E aí, como na arqueometria, né, o objeto que está sobre análise, às vezes ele não pode ir para o laboratório, né? Por exemplo, na geologia você pode pegar uma amostra no campo e depois levar para o laboratório fazer análise, né? Na arqueometria, você não pode pegar um objeto, né, que tem um valor histórico, né, e às vezes ele tem até um valor, né, além do valor cultural, ele tem um valor assim, financeiro, né? Você não pode tirar aquele objeto do museu ou do lugar onde ele está e levar para o laboratório, né? Quando se faz isso, normalmente a obra ela tem que ter um seguro, e o seguro é caríssimo, né? Então, isso permite ao desenvolvimento, que favorece o desenvolvimento de sistemas que sejam portáteis, né? Então, no lugar de você levar a peça para o laboratório, é o laboratório que vai fazer a análise lá junto à peça, né? E aí, isso, na verdade, juntou a nossa habilidade na parte de instrumentação e detecção de raio-x e os nossos conhecimentos na área de física das radiações, né? E aí, essa união de habilidades, né, forneceu, né, e aí, é claro, né, você tem de ter gente para trabalhar com você, né? Você tem que ter aluno de iniciação, né, monografia, mestrado, doutorado, né? E dessa forma, a gente começou, né, a montar sistemas portáteis, né, sistemas compactos, né, que pudessem ser levados para o objeto que ia ser estudado, né? Então, esse é assim, um resumo bastante rápido, né, do que a gente poderia falar sobre a arqueometria e como a gente entrou na parte da arqueometria, né? Hoje a gente não utiliza apenas a fluorescência de raio-x na arqueometria, mas eu vou falar da fluorescência aqui porque ela é uma técnica bastante utilizada, né, e que dá resultados bastante interessantes, como eu vou mostrar para vocês, né? Então, uma das características importantes que ela, assim, a gente pode dizer que ela é uma técnica não destrutível, né? Outra característica em arqueometria é que você não pode pegar, por exemplo, de um quadro e você retirar um pedacinho do quadro para analisar, né? A análise ela tem que ser o quê? Não destrutiva. Você não pode alterar nenhuma característica química ou física do objeto que você está estudando, né? Assim, do ponto de vista macro, né? Você às vezes pode fazer uma análise microscópica, né? De forma que você tira apenas uma quantidade muito pequenininha da amostra para analisar, leva para o laboratório e faz análise, né? Mas a fluorescência de raio-x, a princípio, macroscopicamente, ela é uma técnica não destrutiva. É claro que fluorescência de raio-x utiliza radiação ionizante, né? E a gente sabe que radiação ionizante, ela sempre faz mal, né? Então, na verdade, a gente diz que ela é uma técnica não destrutiva do ponto de vista macroscópico, né? Mas ela pode produzir alguns danos a nível microscópico na peça, né? É como, por exemplo, quando entra lá no museu, você tem lá, não usar a máquina fotográfica com flash, né? É luz, né? Então, um museu igual o Louvre, quantos milhões de pessoas visitam o Louvre? Imagina esses milhões de pessoas batendo foto, né? Então, você começa, a própria luz, né? Os fótons, eles podem interagir com os pigmentos, com o verniz do material, no caso de um quadro, e começar a modificar o quê? As propriedades ópticas, né? Então, no nosso caso, a gente considera, né, que a gente não faz milhões de ensaios por fluorescência de raio-x numa peça, a gente pega a peça lá, faz uma análise, e depois essa peça nunca mais, novamente, vai ser irradiada com raio-x. Então, nesse caso, a gente pode considerar que ela é uma técnica não destrutiva, né? E são técnicas atômicas, né? São técnicas atômicas que a gente vai trabalhar com os elétrons mais ligados,
né? É claro que eu vou fazer aqui uma passagem bastante rápida, né? Esse X aqui que vocês estão vendo aqui, né? É que a gente encontra, se você for procurar de fluorescência no raio-x, fluorescência de raio-x na internet ou em até livros e apostila, né? A gente vai ver sempre que a explicação que é dada é assim: a gente tem um elétron aqui, vem a radiação, tira esse elétron de cá, depois vem um elétron de L para cá. Ó, isso é totalmente, esse modelo ele não existe mais. Na verdade, isso não ocorre, né? O modelo atômico moderno ele é um modelo que os elétrons não circulam em órbitas bem definidas, né? Então, aqui a gente tem um modelo semiclássico de Bohr e um modelo aqui com elipse, um modelo de Sommerfeld. Então, a primeira coisa é que a gente nunca pode usar esse principalmente se for no Instituto de Física, né? Um físico for fazer uma apresentação, por exemplo, do efeito fotoelétrico e tentar explicar o efeito fotoelétrico como sai um elétron, depois vem um elétron mais externo e vem para essa vacância, e aí a diferença de energia é emitida na forma de luz ou de raio-x, né? Isso é totalmente, para o modelo contemporâneo, isso está totalmente incorreto, né? Nem se a gente fale assim, mas isso didaticamente. Tudo bem, didaticamente, se você estiver falando historicamente do modelo atômico, o modelo de Bohr. Então, era dessa forma. Mas a gente não pode generalizar isso para o modelo contemporâneo. Aí você me pergunta assim, então como é que eu represento? Olha, a gente representa como a gente conhece o átomo, como é que o átomo é hoje, né? É claro que eu botei aqui um átomo no modelo mais simples, né? Então, a gente tem um núcleo, né? E a gente, na verdade, a gente tem regiões de probabilidade em volta do núcleo, né? Que existem em volta do núcleo, né, onde a gente pode encontrar o elétron, né? E, na verdade, esse elétron aqui, né, se movimentando em torno do núcleo, né, ele não pode existir com qualquer energia. A energia dele é discretizada, né? Então, a gente, a cada linha dessa, KLMN, na verdade, a gente associa um número quântico principal, né? Então, seria que n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, né? E aí, quando a gente tem um feixe de um agente externo, que pode ser partículas carregadas, pode ser raio-x, pode ser radiação gama, a gente pode retirar o elétron desses níveis, né? Normalmente, no caso da fluorescência, né, quando a gente aprende lá o efeito fotoelétrico, a gente fala assim, o elétron tem de estar ligado ao núcleo, ligado através da interação colombiana, né? Então, o efeito fotoelétrico, normalmente, ele ocorre com os elétrons mais ligados, né? Quem são os elétrons mais ligados? São os elétrons exatamente que obedecem ao número quântico 1, depois ao número quântico 2, que a gente chama KLMN, né? Então, se eu tenho um agente externo, eu posso tirar um elétron aqui de K, né? Ionizar, e, consequentemente, eu posso ter elétrons de outros níveis de energia que podem migrar para essa vacância. A diferença de energia entre esses níveis, né, na verdade, é que a gente vai ter energia se transformando em radiação. A gente tem produção de fótons, né? Então a gente tem energia, quando há transição, na verdade, é o aparecimento de um fóton. E a energia desse fóton está associada exatamente à diferença desses níveis, né? Então, quando eu boto um cara desse tipo aqui, um diagrama de energia, não quer dizer que, por exemplo, o K aqui está mais próximo do núcleo, né? Então, às vezes, a gente vê em material, o K é o que está mais próximo do núcleo. Para o modelo quântico, não tem sentido você falar mais próximo do núcleo ou mais distante do núcleo, né? Só tem sentido você falar o elétron mais ligado, o elétron menos ligado ao núcleo, tá? Então, continuando, então, como é que eu posso representar? Tem uma representação que eu gosto, né? Então, é bem diferente, né? Se a gente olhar aqui, é bem diferente aqui daquela nomenclatura que mostra a transição entre camadas, né? A gente tem um agente externo que vai interagir com os elétrons, normalmente os elétrons mais ligados, né? Porque se interage com os elétrons menos ligados, a gente não tem efeito fotoelétrico, a gente tem o espalhamento Compton. O espalhamento Compton, a gente também retira um elétron, né? Só que no espalhamento Compton não tem emissão de raio-x característica. Olha, se a gente retira um elétron, não vai ter transição para aquele elétron. Por quê? Porque esses elétrons eles estão na banda de valência.
né? Então, normalmente os elétrons mais ligados, e aí, como eu falei, a radiação vem, tira um elétron aqui, por exemplo, da linha K, que a gente chama número quântico principal 1, esse elétron é liberado e a gente tem as transições. A diferença dessa energia é exatamente, né, a energia dos fótons que vão ser emitidos, né? Então, como a distribuição eletrônica ela está ligada diretamente ao número atômico do material, e o número atômico está associado diretamente à quantidade de prótons, né, que estão no núcleo, e isso vai ter uma relação direta com a interação coulombiana, né? Quem vai prender esses elétrons no átomo é o quê? A interação coulombiana do núcleo com os elétrons. Então, se eu aumento o número atômico, né, esses elétrons eles ficam mais ligados ou menos ligados se eu diminuir o número atômico, né? Então, como esses elétrons eles se distribuem discretamente, a gente nunca vai ter dois átomos que tenham a mesma distribuição eletrônica. Logo, quando a gente mede exatamente essa diferença de energia entre os níveis de energia, a gente tem o que a gente chama assinatura daquele elemento, né? E é exatamente essa assinatura que é a chave para a gente, às vezes, caracterizar os materiais, né? E aí, na prática, como é que é feito isso, né? Na prática, a gente tem a excitação, né, uma fonte externa, que vai retirar um elétron, que vai produzir a fluorescência de raio-x, né? A gente vai ter um sistema de detecção, né, que vai estar, a qualidade dele vai estar associada ao detector que eu estou utilizando, né? A partir desse detector, eu posso obter o que a gente chama de espectro de fluorescência de raio-x, e a análise desse espectro eu tenho uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, né? Então, nesse diagramazinho aqui, se eu pegasse esse diagrama e pudesse fazer um diagrama assim melhor, então eu tenho aqui, por exemplo, como exemplo, eu tenho um material que eu sei que tem titânio, manganês, cobre e bromo, né? Eu excito esse material, né, a incidência de um agente externo, né, que vai interagir com os elétrons orbitais, né? Esses elétrons, exatamente, eles podem ser retirados, né, principalmente os elétrons ligados, né? Eu tenho transição de elétrons menos ligados para essa vacância que foi deixada. Consequentemente, quando ele dá esse salto quântico, a diferença de energia ela vai estar na forma de um fóton. Foi criado um fóton cuja energia desse fóton é exatamente a diferença de energia entre o nível que o elétron estava e o nível que estava a vacância, né? Consequentemente, naquele diagrama todo, isso vai ser detectado, e o que eu tenho resultado experimental, olha, de toda essa conversa que eu falei, que eu tenho de resultado experimental, esse espectro que a gente chama espectro de fluorescência de raio-x, né? Então, a gente tem um plano cartesiano, onde a abscissa está calibrada em energia, né? E as ordenadas em contagens. Então, para uma amostra que tem esses elementos, eu normalmente tenho esses picos, né? Repara que eu tenho picos muito altos e tenho pico pequeno. Esses picos altos é o que a gente chama das transições K-alfa, né? E os picos pequenos são a gente chama de transições K-beta, né? As K-alfas são de L para K e as K-betas de M para K, né? Então, repara que as K-betas, elas são pequenininhas, né? Elas chegam a ser 20% da K-alfa. Por quê? Porque quanto menos ligado é o elétron, menor a probabilidade dele dar um salto, né? Ele sair lá da linha que ele está, do nível energético que ele está, e vir, vamos dizer assim, para o estado fundamental, tá? E aí, tendo a abscissa calibrada, né, como cada emissão é característica de um elemento, eu consigo discriminar e saber exatamente o que tem naquela amostra, tá ok? Aí, a partir disso, eu vou começar agora a mostrar como é que a gente começou nessa caminhada, né? É claro que essa caminhada, na área de arqueometria, né, ela começou lá atrás, né, quando a gente não tinha o laboratório, né, o laboratório ainda não existia, né, e eu ainda não tinha nenhum cabelo branco, né, isso em 2007, né, então eu não tinha nenhum cabelo branco, né, e aí, assim, é claro que a gente fez outros trabalhos, né, mas esse aqui foi um grande trabalho, assim, na área de arqueometria, que foi exatamente em 2006,
né? Houve a restauração desse quadro, que é um quadro muito famoso, pintado por Vitor Meirelles, a Primeira Missa, que acho que bastante gente conhece, né? Acho que todos conhecem, né? E aí, lá do Museu Nacional de Belas Artes, que fica ali no centro da cidade, e aí o nosso trabalho era exatamente tentar caracterizar os pigmentos utilizados na palheta exatamente do Vitor Meirelles. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer exatamente dessa forma aqui, eu posso medir em vários pontos e aí verificar quais os elementos aparecem, né? Conhecendo esses elementos e conhecendo a composição química dos pigmentos, eu posso ter uma ideia da palheta, né? E aonde que isso vai auxiliar? Auxiliar os restauradores, né? Porque o restaurador, ele sempre quer manter a obra original, né? Ele sempre quer que a restauração ela seja o mais próximo, né? do que o autor criou, né? E além disso, né? É claro que nesse trabalho aqui ele foi um trabalho feito lá em colaboração com o Laboratório de Instrumentação Nuclear da COP. A gente, além da fluorescência, a gente também fez radiografia digital, né? Então, a gente descobriu detalhes, né, da tela que tinham sido danificados, né? E aí, para vocês terem uma ideia, é um quadro bastante grande, né? Dá para ver aqui, né? Ocupa uma parede toda, né? Foi dividido em 108 quadrantes, né? Até de cabeça para baixo aqui, porque ele foi retirado da estrutura dele, né? E a gente, na verdade, obteve 553 espectros, né? Então, a gente obteve muitos espectros para analisar. É um trabalho bastante grande. E aí eu botei, né? Teve várias outras medidas, né? Mas aqui estão algumas, né? Todos esses pigmentos aqui que estão escritos aqui, esses pigmentos eles foram caracterizados a partir da composição química, né? Da presença dos elementos no espectro, né? Tá vendo? Do espectro. E aí, conhecendo o pigmento que foi utilizado, qual era a composição química, né? Observem aqui que aqui foi um dos primeiros sistemas portáteis utilizado, né? Por exemplo, nesse caso, não tem como você pegar esse quadro e levar para o laboratório, né? Esse aqui foi um dos primeiros sistemas portáteis, mas construído lá na COP, né? Então, você tem aqui uma fonte, né, que alimenta o tubo de raio-x que está aqui, um detector portátil de silício PIN, né, e tudo junto com o computador aqui para fazer a aquisição. Aqui numa posição que foi medida, né? E aí está assim, né, por exemplo, para vocês entenderem, por exemplo, aqui no branco, né? Então você levantou, botou aqui no branco, né? Então o branco, olha, apareceu chumbo, né? Tá vendo? Linhas que a gente chama linhas Heller, né? Um pouquinho de zinco, né? E aí, né? A gente sabe que, olha, então tem zinco e tem chumbo, né? Então aí a gente tem todos esses, né? Esses pigmentos catalogados, né? E a gente aí vê assim, ó, branco de chumbo. Branco de chumbo, né? Ele já é conhecido historicamente, né? Ele é utilizado normalmente na camada de preparação, então mostra que ali foi utilizada uma camada de preparação de branco de chumbo, porque em todos os pontos aparecia chumbo, e foi utilizado o zinco, né? Olha, a presença do zinco, ele mostra exatamente que ele estava mais ou menos, né? A obra de 1860, né? Então, ainda está no período da obra. Então, não houve, assim, a gente não pode dizer que houve alguma restauração. Tem um outro branco, que é o branco de titânio, que sempre que aparece titânio na amostra, a gente normalmente sabe que isso foi alguma restauração, assim, vamos dizer assim, moderna, porque o branco titânio ele só passou a ser produzido a partir de 1918. Então, a partir daqui, a partir dos dados de fluorescência, a gente consegue reconstruir, né, os pigmentos, a paleta do pintor, né? E aí, a partir daquela obra, a gente começou nossos primeiros passos, né, na arqueometria, né? Esse aqui foi o primeiro sistema, né, que a gente montou portátil, né, em 2011. Percebo que houve um gapzinho. Esse gap exatamente foi o intervalo em que o laboratório foi implantado, né? Então, implantando o laboratório, como a gente já tinha, assim,
tinha acesso à tecnologia e já sabia como a gente fazia todo o processo tecnológico para analisar, para construir, a gente construiu o primeiro sistema portátil do laboratório, né? E esse sistema ele foi utilizado na dissertação do Ramon em 2013. Então, foi o primeiro trabalho assim que a gente fez, construir um sistema no laboratório e teve um trabalho de dissertação em cima dele, né? Então, está aqui o sistema, né? Está aqui a amostra para ser analisada, né? O detector, né? O tubo de raio-x. Compare que esse tubo de raio-x, né? O tubo de raio-x, reparem que aqui o tubo de raio-x está aqui em cima, mas você tem o controle do tubo de raio-x, né? Repara que aqui nesse sistema, como a gente já utilizou sistemas compactos, né? Então, uma outra coisa que favoreceu o desenvolvimento assim, vamos dizer, das ciências exatas na área de arqueometria foi exatamente o desenvolvimento dessas tecnologias de produzir detectores compactos que não precisavam colocar nitrogênio líquido, a resfriação do o detector semicondutor resfriado usando efeito Peltier, os tubos de raio-x compactos, né? Então, naquele sistema que eu mostrei lá dos pigmentos do quadro, né? Tudo aquilo, a fonte, a alimentação, tudo aquilo está dentro dessa peça aqui, né? Então, tudo isso aqui é o tubo de raio-x com alimentação, com controle, né? E você faz tudo externamente. Então, esse foi o nosso primeiro, né, na caminhada, né? E em 2012 a gente ganhou o primeiro equipamento assim comercial que nós não compramos, né? Na verdade, esse equipamento ele é um equipamento específico agora, é um equipamento produzido pela Bruker, específico para a área de arqueometria, né? E é um sistema portátil, né? Então ele é um sistema para ser utilizado em museus, né? Então, a gente tem um tubo de raio-x aqui, a gente tem o gerador, né, de alta tensão, né, para o tubo, né, e aí, na verdade, em 2012, houve aquela enchente no verão, né, e essa enchente, esse temporal destruiu lá o IPRJ, né, o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, e aí o laboratório ficou inutilizado, e aí o professor Joaquim, que tem trabalhado com a gente, ele trouxe o equipamento para o Instituto de Física, e esse equipamento está até hoje. Então, foi o primeiro equipamento comercial que foi utilizado. E logo que ele chegou em 2012, a gente já teve uma defesa de dissertação, exatamente utilizando que era a caracterização desse equipamento, né? E em 2014, a partir da nossa habilidade com instrumentação, né, a gente montou, assim, vamos dizer assim, um sistema de espectrometria de raio-x, de fluorescência de raio-x, com alguma sofisticação, né? Então, nesse projeto, foi um projeto que participaram alunos jovens talentos da FAPERJ, alunos iniciação júnior do CNPq, né? E ele foi todo construído no laboratório, né? Então, a gente criou um formato, a gente queria um formato compacto, a gente queria um novo tipo de focalização, né? Então, é feito por uma câmera, né? A gente não precisa usar um laser, né? A gente tem uma câmera que tem uma máscara. Quando o foco bate naquela máscara, a gente sabia exatamente o ponto, né? E aí esse sistema, essa resina, ele foi todo feito no laboratório, toda a parte de acabamento, né? E aí a gente botou o nome de Apoena, né? Todos esses sistemas que a gente desenvolve no laboratório, a gente bota o nome Tupi-Guarani, né? Apoena foi um nome bastante apropriado, né? Porque Apoena quer dizer aquele que pode ver através, né? Nada mais apropriado quando a gente fala com raio-x, né? Você pode penetrar nos objetos, né? Então, essa escolha foi, né? Então, está aqui alguns testes no laboratório, um quadro, né? Com alguns pigmentos, um azulejo português, né? Então, você está vendo aqui, ó, a própria câmera, ela fazia um alinhamento do feixe e você tinha exatamente a imagem, né? Do ponto onde você estava analisando, ok?
A gente, depois desse, ainda teve uma evolução para um sistema aí mais sofisticado, né? Mas tudo com o objetivo de utilizar na área de arqueometria, né? E aqui, assim, foi o nosso segundo trabalho, né? Assim, na área de arqueometria, né? Que foi a dissertação do Hamilton, que está presente aí, usando o Artax, né? Isso foi um trabalho em colaboração com o Museu de Humanidades, o Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro. Nesse caso, essas peças, elas puderam ser medidas no laboratório, né? Porque o próprio diretor, ele levou essas peças para o laboratório, né? Então, eram brincos, né? Então, do período etrusco, né? Do período helenista, do período romano, do período bizantino, e algumas peças que a gente descobriu depois que eram adornos colombianos, depois a gente descobriu que eram tumbagas, né? E aí, usando o equipamento que foi, né, que foi para o laboratório, né, a gente conseguiu medir as concentrações de cobre, de prata e de ouro, né? É interessante que observar aqui naquelas peças A10 e A4, né, que eram as peças colombianas, né, apesar de você olhar a peça e achar que a peça é de ouro, né, a gente observa só que a quantidade de ouro é muito pequena, né? Então, o 4 e o 10, né, eles são muito pequenos, e ao contrário, a concentração de cobre muito alta, né? Isso são características de tumbagas, né? Tumbagas eram peças de todos os povos que viveram ali no litoral, né? No litoral do Pacífico, né? No Peru, né? O que eles faziam? Eles pegavam o cobre, eles já conheciam essa tecnologia, né? De você fundir cobre com ouro, né? Então eles fundiam cobre com ouro, mas assim, uma quantidade muito grande de cobre com uma quantidade muito pequena de ouro. Depois, essas peças, eles botavam alguma solução ácida, tipo suco de limão, né? O cobre, ele é muito facilmente oxidável, né? Então, o suco de limão oxidava o cobre e eles davam um polimento. Então, com esse polimento, eles iam retirando o cobre e deixando apenas o ouro. Então, quando você olhava a peça, você tinha ali uma espessura de micrômetros, mas ela era toda dourada, e aí os espanhóis achavam que, na verdade, eram peças maciças de ouro. Eles começaram a descobrir isso quando eles levavam para a Europa e começaram a fundir as peças e, na verdade, verificavam que a peça tinha muito, muito cobre, né? E aqui, para corroborar com nossos resultados, um gráfico de agrupamento ternário, né? A gente observa, né, que a gente forma 3 grupos, né? E os grupos das tumbagas tá bem separado. Cada um desses grupos, né, é característico de uma civilização, né, helenista, etrusco ou bizantino, tá, ou romano. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, né? Ou, assim, trabalhando mesmo com arqueometria dentro do laboratório, né? E, paralelo a isso, a gente começou o desenvolvimento de um sistema assim, mais sofisticado, né? Que foi montagem de um sistema de micro XRF portátil, sempre pensando na portabilidade para ser levado para o museu, né? A gente deu o nome de Uirapuru X, né? E ele exigia, né? Para fazer a microfluorescência, você tem que ter um feixe bastante pequeno, né? A gente conseguiu resolução de 400 micrômetros, né? Um sistema de baixo custo, portátil. E aí a gente começou para fazer isso, a gente usou um microcomputador que é o Raspberry Pi, né? E nesse projeto a gente teve uma participação importante de um aluno de iniciação científica que foi aluno da gente em Física 2 na engenharia, né? Que é o Danilo, né? Então isso permitiu exatamente a gente utilizar toda a parte física da gente com a parte da eletrônica, né? Então a gente conseguiu, foi totalmente montado no laboratório. A gente tem uma mesa que executa movimentos no eixo XY,
né? A gente tem um detector, tem um tubo de raio-x, tem uma tela touch, e o sistema ele tinha uma inovação. A inovação é que ele poderia se conectar à internet, e você conectado à internet, você poderia controlar ele de qualquer lugar do mundo, né, a partir de uma plataforma pelo celular, pelo computador, né? Então, na verdade, esse cara foi o trabalho de dissertação do Diogo, o Diogo participou, e aqui é uma aplicação do sistema, né? Então, a gente tem uma cabeça cerâmica, né, da cultura Chankey, que é uma cultura peruana, né? E aí, a gente fazendo análise, né, a gente conseguiu levantar, né, fazer um mapeamento, né? Então, o mapeamento é você ver. Agora eu não estou vendo apenas o elemento, eu estou vendo a distribuição do elemento na região que eu fiz a análise, né? Então, está mais ou menos aqui a região que foi escaneada, né? Então, esse sistema ele ia andando ponto por ponto, né? Então, ele fazia um mapeamento ponto por ponto, tudo automaticamente, né? E, como eu disse, você poderia controlar ele. Por exemplo, eu de casa, quando eles botavam lá, eu podia olhar, né? Eu podia olhar o funcionamento, podia parar, podia ver em que ponto estava, totalmente apenas pela internet. Então, aqui, o mapeamento de cálcio, né? Então, repara que o cálcio ele está mais na parte clara aqui, nessa parte, né, creme, né? O cobre, né, nessa parte, na parte azul, né, na parte da pupila. O ferro nessa parte mais escura, né? Então aí o ocre, né, que é formado por óxido de ferro, né? E o titânio, tá vendo? O titânio pega praticamente toda a parte branca, né? Então isso é um indicativo que nessa parte creme aqui, né, foi utilizado branco de titânio. E vocês lembram que lá no começo, quando eu mostrei aquela lista, o branco de titânio ele começou a ser utilizado em 1918. Então, na verdade, essa peça ela é uma réplica de qualquer outra peça, ela não é uma peça antiga, ela é uma peça moderna, né? Então, quem mostrou isso para a gente? Exatamente a presença aí do titânio, né? E, mais uma vez, mostrando que a gente montou o sistema, aplicou o sistema e obtivemos resultados bem legais, né? Sem utilizar qualquer equipamento comercial, equipamento desenvolvido no próprio laboratório, né? Outro trabalho assim bem legal que a gente fez foi exatamente na berlinda do imperador Pedro II. Né? Essa berlinda ela foi comprada, ela foi adquirida, né, numa oficina em Londres, onde eram construídas as carruagens dos imperadores europeus, né? Ela, hoje a gente sabe que ela é toda folheada a ouro, né? Ela foi toda folheada a ouro, né? E ela foi encomendada exatamente para a coroação de Pedro II, né? Então, a gente pode dizer que essa berlinda, que está lá no Museu Imperial em Petrópolis, ela era a Ferrari da época, né? Então, vocês tentam imaginar, por exemplo, a Ferrari da época num país em que quase 90% da população, lá no século XIX, era analfabeta, né? Então, um investimento muito grande, né, para a coroação. Essa berlinda, né, ela passou por restauração entre esse período, né? Então, na verdade, quando a gente fez a análise, né, quando a gente trabalhou nela, ela já tinha passado pelo processo de restauração. Isso atrapalhou um pouco a gente, né? Então, aqui uma ideia como é que era, né, a SERP, né, que representa a Casa dos Braganças, né, é uma SERP alada, né? Aqui está a restauradora, né, limpando, né, a gente vê a folha de ouro por baixo, né? Então, e aqui restaurado. Só que aqui hoje, quando a gente vê essa coisa dourada, a gente acha que é a folha de ouro. A folha de ouro ela está por baixo, né? Porque
eles, na verdade, acabaram passando por cima de toda a parte dourada e das falhas, mica dourada. E aí a gente, na verdade, quando a gente media aqui, a gente tinha uma camada de mica sobre o ouro, né? E aí, para responder isso, foi bem difícil, né? A gente, na verdade, queria saber se havia presença de ouro, já que na restauração eles viram a parte dourada, né? E a pureza desse ouro e a espessura da folha, se essa espessura da folha de ouro estava coerente com o período que foi utilizado, né? E aí a gente fez um mapeamento, né? Usamos um outro sistema, né? Que também tinha sido desenvolvido no laboratório, e em todas as medidas a gente achava a presença de chumbo, né? Então, isso era uma característica da utilização da camada de preparação, né? Antes de você colocar folha de ouro, antes de você colocar qualquer pigmento, né? A peça ela tem uma preparação em branco de chumbo. Por que branco de chumbo? Porque o branco de chumbo, depois, quando ele dá um acabamento, bastante fino, né? Bastante fino, né? E os pintores utilizam até o branco de chumbo, porque ele é bastante um branco bastante vivo, né? Tinha sido utilizada a mica, né? E quando a gente foi fazer esse trabalho, eles não falaram para a gente que era mica, a gente depois descobriu que tinha de ter alguma coisa em cima da folha de ouro, né? Aí que eles falaram, a gente utilizou mica dourada. E aí a gente obteve a assinatura da mica, né? Olha aqui a assinatura da mica, ó. Só aparece titânio e ferro exatamente aonde tem mica, né? E a gente constatou a presença de folhas de ouro porque apareceram as linhas L do ouro, né? Posteriormente a isso, né? A gente conseguiu exatamente medir a espessura, né? A espessura, né? A gente acabou encontrando um coeficiente de variação bastante grande, né? Esse coeficiente de variação bastante grande, né? Ele foi em função exatamente, né? Você tinha uma carruagem que foi construída em 1837, né? E depois, em 1889, com a República, ela foi enviada, ela veio da Europa para cá. Na República, ela voltou para a Europa e depois ela acabou voltando para o Brasil e ficando abandonada lá no Museu Imperial, né? Então, tudo isso favoreceu, né, a desgaste da folha de ouro. Então, vocês observaram lá que para tirar a oxidação, elas raspavam. Então, tudo isso favoreceu em que você, na verdade, você não tinha uma distribuição uniforme na espessura da folha de ouro, né? E a espessura da folha de ouro ela estava exatamente coerente com o período em que a berlinda foi produzida, né? Então, o resultado que nós chegamos é que toda a berlinda ela tinha sido folheada a ouro, tá? E aí um outro trabalho, né? Esse trabalho da berlinda ela foi a dissertação da Raíssa, né? E aí um outro trabalho, né? Que foi exatamente, né, uma réplica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Em que aí a gente já utilizou equipamentos, né? No laboratório, né? Durante esse período nós ganhamos projetos, né? E aí nós fomos adquirindo alguns equipamentos, né? Então nós adquirimos equipamento de microfluorescência, né? Comercial, um difratômetro, né? E aí a gente, né? Em colaborações nós fizemos, aí o trabalho ele já foi mais sofisticado, né? Além da fluorescência, a gente ainda fez espectroscopia Raman e obtemos imagens, né, das estruturas internas usando o micro-CT, né? Então, essa peça, né, ela pertencente a uma igreja lá no Recreio, né, ela foi descoberta lá, ninguém sabia a origem, né, ela não tinha as mãos, não tinha a cabeça, né, bem parecida com a história de Nossa Senhora Aparecida, que em 1917 completou 300 anos. Ela foi encontrada em 1717, lá no Paraíba do Sul. E aí, a gente, no começo, né, pensou que ia encontrar uma peça bastante simples, e, na verdade, ela, em altura, ela é praticamente idêntica. Aí ficou uma dúvida com o pessoal que estava trabalhando, as restauradoras, né,
se na verdade isso era uma peça, não era uma peça moderna, né, porque ela não foi feita numa forma. Então, é uma peça provavelmente do século XIX. Né? E aí a gente fez várias análises. Uma das análises que nós fizemos foi exatamente pequenos pedaços que tinham, né, fazia microfluorescência, né? E aí, nessa análise de microfluorescência, né, e também com a difração, a gente observou que a peça era toda feita em carbonato de cálcio, em calcita, né? E alguns detalhes que nós vimos, a gente, até o momento, a gente não tem explicação na literatura, né? Mas como era uma peça que precisava ser restaurada, a gente fez todas as medidas e tivemos de entregar a peça, né? Aqui ela já está restaurada, né? Tá vendo? Com a cabeça, né? Para complementar essas nossas dúvidas, né, a gente teve de fazer a espectroscopia Raman, né? Encontramos, porque a calcita é diferente do gesso, né? Você não consegue moldar a calcita, né? E aí a gente descobriu a evidências que, na verdade, essa calcita ela foi misturada com cola de coelho, né? É exatamente essa cola de coelho que eram as coisas que a gente tinha em dúvidas, que a gente via de forma diferente na microfluorescência, né? A calcita misturada com cola de coelho não é uma técnica assim encontrada moderna, né? Então isso mostra que a peça, na verdade, ela provavelmente é uma peça do século XIX, tá? E aí agora em 2020, né? Foi a dissertação da França, né? Um trabalho que a gente já tinha feito anteriormente, né? E aí, como houve um incêndio lá do Museu Imperial, como a gente ainda tinha as peças, né? Essa era uma das únicas múmias do Museu Imperial, né? Essa máscara que não pertence a ela, né? Na época da foto foi colocada para bater a foto, né? A gente tinha fragmentos de linho, né? Aqui do tórax, né? Essa múmia ela tem uma história, né? Ela tem uma raridade, porque observa os membros são mumificados, né? São enfaixados separadamente, né? Tá vendo? Normalmente a gente vê aquela múmia que é toda enrolada. Aqui os braços, né? E pernas elas elas foram o linho foi passado separadamente. E aí a hipótese, né? Existiu uma hipótese que a cartonagem, né? Que a múmia ela tinha esse sarcófago de madeira e de acordo com o status dela, ela ficava em várias cartonagens. Cartonagem era como se fosse um papel machê, era uma mistura que eles faziam de linho, né? E depois botava como se fosse quando a gente pega lá o papelão e bota na água, né? Então eles faziam essa massa, né? Com linho e depois eles moldavam em cima da pessoa, depois deixava secar, retirava e fazia um acabamento em gesso, um acabamento em carbonato de cálcio, né? E depois faziam as pinturas, né? Então ela tinha aqui uma cartonagem, eu não sei se dá para ver aqui, né? Aqui é a madeira e aqui está o cartão, ó. E aí eles achavam que esse sarcófago não pertencia a essa múmia, porque essa múmia, né, tá a história aqui, né? Ela foi comprada por Pedro II, né? E na época, no século XIX, era tão comum, né, as elites terem uma múmia e tinha tantas múmias, né? E às vezes o cara pega aquela dali e bota nesse sarcófago aqui. Então tinha múmias que estavam no sarcófago e não pertenciam àquele sarcófago. E aí o pessoal do Museu Nacional, eles queriam saber se existia alguma correlação entre os pigmentos utilizados na cartonagem com os pigmentos que estavam aqui no linho, no tórax. Porque eles acreditavam o seguinte: o cara que fez o desenho no tórax provavelmente, né, é o mesmo cara que fez os desenhos na cartonagem. E a gente só tinha esses pedacinhos, né? E aí, isso já tinha feito no passado, né? Mas não tínhamos utilizado apenas a fluorescência de raio-x. E aí, como houve incêndio, a gente tinha as amostras, a gente resolveu fazer uma leitura, né? Mais sofisticada, né? E aí, novamente, a gente usou equipamentos de microfluorescência, né?
esse equipamento ele tem uma resolução de 25 micrômetros, né? Então ele consegue fazer análises assim bem, né, uma resolução espacial bem pequena, né? E aqui tem um fragmento, né, da cartonagem, né? A gente vê aqui o linho, né? A gente vê a camada de preparação, né? E aqui a imagem, né, obtida, né, para 3 materiais que a gente encontrou, 3 elementos, né? O cálcio, né? Aqui o cloro, né, do natrão, né, que é utilizado no linho, né? Aqui o cálcio, né? Esse cálcio, depois a gente viu por difração, que na verdade a gente tinha uma camada de calcita e uma camada de gesso, né? Por que camada de gesso? Porque o gesso é sulfato de cálcio, né? Então a gente observa aqui, ó, uma camada de enxofre, né? Então a gente tem o carbonato de cálcio e aqui o sulfato de cálcio, que é o gesso, né? Na verdade, na literatura fala ao contrário, né? Então isso foi um dos achados, né? Ela, pelo relato, ela é uma múmia do período romano, né? E a gente, né? Então aí montamos as imagens, né? Então essa parte aqui é exatamente uma dessas partes da cartonagem que foi feita a microfluorescência, e a gente consegue ver a distribuição de arsênio, né? Tá vendo? Pelo espectro, né? O arsênio ele está relacionado ao sulfato de arsênio, está relacionado ao RealGar, né? Que é utilizado, né? São cristais, né? São cristais meio alaranjados, né? E a gente né, conseguiu ter uma imagem, né, e a gente vê como é que foi distribuído esse, né, assim, mostrando a técnica do cara que pintou, né. A gente tem a presença, né, a presença de mercúrio, né. Mercúrio não era, vem do vermelho, o vermelho não era usado pelos egípcios, os egípcios não conheciam o vermelho, né, mas quem conhecia o vermelho, né, que é o sulfato de mercúrio, eram os romanos. Então, provavelmente, a presença de vermelho nessa peça significa que a peça, de fato, é do período romano e já sofrendo influência dos romanos, né? Então, isso aqui foi bem legal, foi o trabalho todo da Francis, né? E aqui também as análises dos linhos, né? Então, a gente consegue ver a técnica que foi utilizada para fazer o trançado, né? Do linho utilizado, né? É claro que todo esse trabalho eu estou mostrando só a parte de fluorescência, né? Mas a gente teve análise para o Raman, né? A gente teve análise do micro-CT, né? Nas cartonagens, né? O micro-Raman foi feita lá no IFRJ de Paracambi e o micro-CT lá na COP, né? E aqui o último sistema que a gente desenvolveu, né, que aí agora não é um sistema de microfluorescência, mas voltado também para arqueometria, para você levar no museu. A característica principal dele é que ele pode ser transportado em qualquer carro de passeio, né? Ele é baseado no que a gente chamou do módulo X, né, que faz a varredura no eixo X, né, um módulo Y, que faz a varredura no eixo Y, e um módulo Z, que faz a varredura no eixo Z, né, entrando e saindo. Todos esses módulos, eles podem ser destacados, então você pode levar eles separados e depois montar, né? Aí tem um modo eletrônico, né, também com Raspberry. Todo aprendizado, quando a gente montou o sistema de micro, a gente trouxe todo o aprendizado para esse cara, para fazer esse macro XRF e com algumas novidades tecnológicas, né? Assim, as inovações foi exatamente a primeira vez que a gente utilizou no laboratório o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina para reconhecimento de padrões. Então, ele é um sistema que ele reconhece, você faz um mapeamento e depois ele reconhece
ele te dá uma paleta de pigmentos, né? Então, você reconhece o amarelo e alguns padrões do amarelo, verde e alguns padrões do verde. E se você quiser, assim, quero medir só nos verdes, você escolhe qual é o padrão, manda, e ele vai sozinho naqueles padrões fazer a medida, né? Às vezes, depois que você monta o mapeamento, você tem interesse em fazer uma medida num determinado ponto, né? Normalmente, isso é feito manualmente, você leva o sistema para lá. Aqui, no caso, você pode programar ele e estabelecer qual o padrão de pigmento que você quer. Depois que você faz, ele faz, né? Ele tem uma microcâmera aqui na frente, né? Ele tem, né? E a vantagem dele também é que ele pode varrer uma área bastante grande, né? Então, ele tem uma área aqui de quase 90 por 80, né? E ele foi exatamente o trabalho de doutorado do Hamilton, né? Então, ele foi todo desenvolvido também no laboratório, né? E aí, a gente fez, né, testes no laboratório e testes, vamos dizer assim, testes de campo, né? Então, aqui está exatamente o resultado, né? Usando o sistema, né, de um quadro, né? Um quadro, assim, né, com uma imagem bem bucólica, né? Montanhas, coqueiros, né? E provavelmente uma lagoa, né? E aí, a gente usando esse sistema, né? Então, esse sistema, ele vai mapeando, né? E aí a gente tem alguns resultados aqui, né? Deixa eu voltar aqui, desculpe. Né? Aqui, análise de chumbo, né? Então, aqui, né, essa paleta de cores aqui, o vermelho significa maior intensidade de chumbo e o azul aqui, menor intensidade de chumbo, né? Então, a gente observa que nessa parte onde tem as nuvens, onde tem o azul e a água aqui, né, principalmente a parte azul, né, a gente teve, né, um trabalho com o branco de chumbo, né? Por que o branco de chumbo? Porque aparece bastante chumbo. Isso provavelmente ele deve ter utilizado o branco de chumbo para diluir algum pigmento azul, né? Aqui nessa outra imagem, né? Aí a gente tem o chumbo, né? O ferro e o zinco, né? E aí a gente consegue fazer uma análise de 3 pigmentos. Então, por exemplo, esse meio amarelo aqui, na verdade, é onde eu tenho a contribuição do branco de chumbo e do branco de zinco, né? Então, além de usar o branco de chumbo, ele também colocou algum branco de zinco, né? Porque, na verdade, dá essa cor alaranjada. Então, repare que, nesse caso, a gente pode ver a distribuição e pode, às vezes, o restaurador, né? O cara que está trabalhando com a gente, ele pode entender melhor se houve alguma alteração ou a paleta que foi utilizada, né? Na verdade, a gente testou o equipamento em uma tela, né, em uma pintura artesanal em madeira, né? Então, repare que aqui é uma peça bem grande, né? Aqui é uma peça pequena, né? É um trabalho artesanal feito em madeira, né? Normalmente artesanato nordestino, né? E aí a gente aqui consegue analisar cada um dos pigmentos, né? E aí contar a história, né? Então, repara, qual é a vantagem de você usar a técnica, né? Eu mostrando isso aqui, a gente não tem ideia de nada, né? A gente não é capaz de falar nada sobre essa peça, né? Quando você faz a análise, você já começa a contar uma história do ponto de vista dos pigmentos que foram utilizados, né? E também resultados, né? Então, por exemplo, na carnação, né, que representa a cor da pele, né? Então, o cara usou o vermelho de cromo, o amarelo de cobalto e o branco de titânio, né? Então, é uma peça, apareceu titânio, é uma peça moderna, né? Tá? E aí, a gente, na verdade, usando aquele sistema, né, a gente foi ao máximo do que ele poderia, né? Ele foi construído para fazer macrofluorescência. E aí a gente falou assim, será que a gente consegue fazer microfluorescência? E aí a gente pegou aquela mesma peça, né, da cerâmica peruana, e a gente tentou fazer análise agora usando esse sistema grandão. E a gente chegou a resultados melhores que o sistema que a gente tinha de microfluorescência. Repare aqui, quando a gente junta, parece que a imagem ela ficou até em 3D, né? Então, aqui,
a imagem de ferro, chumbo, né, e cálcio, né? Então, o equipamento ele foi capaz de mostrar que a gente, além de fazer análise de macro, a gente também poderia fazer, né, análise de microfluorescência. Então, a gente poderia analisar peças grandes como também peças pequenas, né? E melhor ainda, portátil, né? Diferente daquele outro equipamento, né? Esse equipamento que eu tenho aqui, ó. Esse equipamento é um equipamento de bancada. Não consigo levar ele para o museu, né? Posso até levar para o museu, né? Mas aí eu tenho, ali eu desmonto e levo no meu carro. Aquele outro equipamento eu tenho de contratar um transporte especial, né? E aí a gente também, como a gente já tinha essa colaboração lá com o Museu Imperial, a gente aproveitou e fez também aí análise dos brasões, né? E aí tá alguns resultados, né? Então repare que no azul aqui é o azul de cobalto, né? Ó, né? O azul de cobalto, né? Você vê que as estrelinhas, né? Elas foram feitas, elas não têm azul de cobalto nenhum, né? Então você consegue ver aqui o layout das estrelinhas. A cruz, né? Tá vendo? É onde a gente encontrou mercúrio, então usou vermelho, né? O vermelho é um pigmento bem utilizado, né? Não é mais utilizado, né? Mas no período do século XIX era bastante utilizado para fazer o vermelho, né? Aqui, né? Outras, mas usando aquele sistema, né? Então, a gente até aqui, né? Foi tudo que foi feito. Agora a gente tem outros trabalhos que estão em andamento no laboratório, né? Então, um dos trabalhos interessantes é o livro de orações da Imperatriz Teresa Cristina, né? Esses livros de orações, né? Normalmente as elites, a nobreza, né? Eles eram ricamente trabalhados artisticamente, né? Eram feitos, os detalhes eram feitos, né? Usando folhas de ouro, né? Por isso se chama iluminuras, né? E eles eram caríssimos, né? Então você tinha um artista que preparava esses livros e incluía, né, além das orações, várias informações sobre calendário, né? E como a gente tem essa ligação com o Museu Imperial, né? Esse livro foi apresentado, né? Porque eu acho que em 22 é comemorado, acho que 100 anos da Imperatriz. A morte da Imperatriz Teresa Cristina, né? Foi a primeira esposa do imperador, né? E aí a gente nesse trabalho, é um trabalho que está em andamento, né? Quando a gente pega a gente vai fazer um trabalho desse, a gente não fica apenas com a parte física, né? Com a parte dos processos físicos, né? Mas a gente também faz um levantamento histórico, né? A gente faz um levantamento de procurar a história, né? E aí são os dados do livro, né? O tamanho é relativamente pequeno, né? E aí, fazendo um levantamento, a gente descobriu, é uma cromolitografia, quem foi né, esses nomes que apareciam, né? Então, repare que isso é um trabalho fora da física, mas é um trabalho que, às vezes, o pesquisador ele tem de fazer exatamente para compreender o que ele está estudando, né? E aí, nesse processo, a gente achou exatamente uma peça que estava sendo leiloada, né? E esse livro de horas não tem uma data definida, né? Esse livro não tem uma data definida, é do século XIX, né? E a partir da gente descobriu esse leilão de uma obra, de uma outra versão, né? De 1865, isso foi importante, porque aí a gente acabou fixando exatamente qual era o período em que esse livro ele foi construído, né? Então, a edição encontrada na internet, né, com o leiloeiro, edição do Museu Imperial, né?
Então, vocês reparem que o editor é diferente, né? Apesar de ser exatamente igual, os editores eles são diferentes, né? Então, né, a gente comparar, né? Olha o livro, né? O livro que era leiloado e o livro que tem, né? Então, apesar de ser livros exatamente iguais, as edições elas são diferentes, né? Essa edição imperial, é claro que ela tinha de ter alguma coisa de nobreza, né? Então, as folhas, essa parte externa, né? Ela tem ouro, né? A gente já constatou, né? E é só contando. E o mais surpreendente é que a gente acabou descobrindo que, na verdade, esse livro de horas da Imperatriz Teresa Cristina, ele não era original, né? O cara que construiu, né, o litógrafo, né, o artista, ele teve inspiração, né, vamos dizer assim, né, ele teve inspiração exatamente em um livro de horas do século XV, né, de Ana da Bretanha, né? Então, como é que a gente fez isso? A gente chegou lá na Biblioteca Nacional de França e a gente acabou encontrando o livro, né? Então, esse aqui é o livro do século XV, esse aqui é o livro do Museu Imperial. Então, repara que o autor desse livro, ele se inspirou exatamente, né? Vamos dizer assim, né? Se inspirou, só que aqui é uma iluminura, né? Então, isso aqui é folha de ouro, né? Isso aqui é folha de ouro. Aqui não é folha de ouro, né? Então, reparem que ele teve uma inspiração, né? Vamos dizer assim, num livro do século XV. Ele não criou esse anjo. Esse anjo, ele copiou exatamente de uma outra obra, né? Aqui está outra parte do livro, né? Vocês podem encontrar esse livro, né? Está até aqui onde a gente encontrou, né? Então, repare, esse aqui é o original, ali, né? E aqui é a cópia, né? E aí, tudo isso a gente começou a contar uma nova história desse livro de orações, e aí a gente foi para a microfluorescência. Lembra daquele sistema que a gente construiu, né, que foi a dissertação? Ele sendo aplicado aqui no museu, porque nesse caso a gente não poderia tirar o livro lá do Museu Imperial. Então, nesse caso, o sistema teve de ir ao museu, né? Então, a gente tem um ponteiro laser, né, que é utilizado apenas para alinhar, para a gente saber exatamente no ponto, né? E ele foi utilizado ali, num caso específico, né, nessa ilustração, né? Então, a ilustração do nascimento do menino Jesus, né? A Virgem Maria, José, e aqui os três reis magos, né? Como é um livro de oração, né? E aqui são as primeiras análises, né? Então, aqui a análise, né? Repara que o azul é o chumbo, né? Repara que aqui, ó, o escuro aqui quer dizer que não tem nada. Quando a gente olha aqui no cálcio, ó, aparece no cálcio, né? Porque aqui é exatamente um pedacinho da folha sem pigmento. Isso mostra que o cálcio que aparece aqui é da folha, né? E repara que ele aparece aqui no turbante do cara também, né? Então, esse material do turbante provavelmente foi algum material à base de carbonato de cálcio, né? No caso do cobre, né? O cobre foi utilizado exatamente no amarelo, né? Então, aqui na coroa, né? Aqui na caixinha de oferendas, no cordão. Então, dessa forma, a gente pode começar a entender como é que foi o processo de cromolitografia, né? Como é que o artista fez, né? Aqui, novamente, o cromo, né? Então, repara que esse cromo aqui ele pode ser uma repintura, né? Porque a cromolitografia, né? A litografia é feita com a matriz é uma pedra, né? O cara bota a folha ali que ele quer imprimir e é feito. E para cada pigmento você tem de utilizar uma matriz. Então, às vezes, o artista ele não faz uma matriz para cada desenho novo. Às vezes, ele tenta reaproveitar. Então, isso aqui pode ser exatamente reaproveitamento do cromo. Aqui o cálcio, o mercúrio. Repara no mercúrio, né? Novamente, aqui é um indicativo que usou vermilion, né? O sulfeto de mercúrio, ó. No vermelho, ó. No vermelho, né? No medalhão também vermelho, e aqui nessa faixa vermelha, ó, que ele aparece. Mas a gente tem uma faixa aqui vermelha, alguma coisa de mercúrio tem aqui. Normalmente
pode ser reutilização da matriz, né? Aqui a Virgem Maria, né? Então, a auréola aqui, né? Ela em amarelo, né? Ela utilizou cobre, né? Aqui, novamente, o cálcio, né? Utilizado nas partes mais claras, né? Mercúrio, novamente, aqui no vermelho, né? Olha, sobressai aqui, né? Então, essas imagens obtidas lá com aquele sistema. Além disso, a gente mediu na capa, né? No couro, né? Então, é ouro, né? Então, a gente observa que, na verdade, a gente tem, né? Isso aqui é folheado de ouro, né? Toda essa capa aqui, já que isso era uma peça, né, que pertencia à família imperial, e também encontramos cromo. Cromo, provavelmente, tratamento, né, para fixar a folha de ouro, né? Você observa que o cromo está exatamente onde tem algum tratamento no couro, que é uma capa de couro, né, que foi feita para utilizar o coisa. Aqui alguns resultados preliminares, né, que eu já fui falando para vocês, né? E aí, esse aí é o trabalho mais atual, né? O trabalho que a gente está fazendo atualmente, né? Ele faz parte da Francis, né? A Francis está no doutorado e ela é parte de um trabalho, né, na igreja de Santa Luzia, que é uma igreja de 1750, e a gente está trabalhando exatamente a imagem de Santa Luzia, que é a imagem que Estácio de Sá trouxe quando ele veio para o Rio de Janeiro em 1565. Né? A gente está utilizando a microfluorescência de raio-x, a gente está trabalhando com colaboração com o pessoal da COP, o professor Davi, né? Então, a microtomografia, né? A radiografia digital, né? São sistemas portáteis, né? Que é feito, medida feita, e análise de luz V. A gente faz análise de luz V, é uma nova técnica que a gente está utilizando no laboratório, é a fluorescência de raio-x. Aqui, como resultados preliminares, né? A carnação, né? Então, aqui o sistema, né? Esse aqui é uma outra geração de sistema portátil, né? Teve o Apoena, esse aqui é o sistema mais novo que a gente tem portátil, né? E a gente vê aqui o laserzinho, ponto, né? Então, na carnação, né? A gente vê aqui, ó, o branco de chumbo, tá vendo aqui, ó? O chumbo, né? Então, isso aqui é chumbo, L alfa, L beta, L gama, né? A gente vê o zinco, né? Então, significa que a camada de preparação é branco de chumbo, mas o clareamento, né? O artista, né, da época lá, ele pegou o quê? Ele pegou o ocre, que é o óxido de ferro, e misturou com o óxido de zinco, né? Mas repare, né? Aqui está o ferro, né? Repare que aparece aqui, ó, o titânio, o marronzinho aqui, o titânio. Então, isso é um indicativo que, certamente, essa peça passou, no começo do século, né, 20, algum processo de restauração em que o restaurador ele utilizou, para fazer a carnação, usou o óxido de titânio. Né? Esse é um trabalho, essas medidas que nós fizemos foi no dia 16 de novembro, então é um trabalho bastante recente. Aqui é a técnica que a gente está começando a aprender a utilizar, né, que é usar radiação UV, né? Luz UV. Né? A luz UV ela permite você ver vernizes, você ver intervenções. Né? Então, essa é a peça, quando a gente ilumina com luz UV, olha só como é que essa parte escura aqui, ó, olha como é que a gente tem em toda a peça uma quantidade de intervenções enormes. Né? E isso vai de acordo exatamente lá com o que a gente encontrou com o branco de titânio. Né? Então, na verdade, todos esses estudos é para um projeto de restauração dessa peça no futuro. Né? E aí, outros trabalhos na área de arqueometria, que eles estão meio parados, né, por causa do Covid, né? Então, a gente está fazendo novas medidas lá na berlinda do imperador, né? E aí a gente acabou parando a caixa da carruagem de Pedro I, né, que é um trabalho também da França, né?
as imagens de uma Pietà barroca, mas ela não pertence, né, não pertence a uma coleção de um museu, ela é uma coleção particular, né, e aí em colaboração lá com o IPRJ, né, pinturas em madeira lá do Colégio Anchieta e Nova Friburgo. Então a gente tem, esses são trabalhos que estão paralisados, né, devido ao Covid, né. E aí eu mostrei todo né, como o laboratório entrou, como o laboratório chegou, né, e aí os nossos desafios para o futuro, né. Então, a gente tinha o LIETA, né, tinha instrumentação, tinha área biomédica e tem arqueometria, né. Esses que estão em tracejados, né, são coisas que estão assim, que podem, né, acontecer, né. A gente já fez algumas coisas em petróleo e gás, já fizemos algumas coisas de serviço, mas a parte de ciências forenses é uma área que a gente está entrando, que é exatamente a tese do Hélio, né, do Hélio Martins, né. Então, como a gente está dominando essas técnicas, né, e eu acho que as técnicas elas podem dar algumas respostas exatamente nas ciências forenses. A área ambiental era uma área que a gente já trabalhava no passado e a gente está retornando trabalho na área ambiental. Na área ambiental, a gente tem a tese do Julian, que é exatamente o impacto, né, o impacto ambiental, né, além da presença da poluição, né, ruído, iluminação, né, no ambiente escolar, né. Tem alguns trabalhos no exterior, mas não são muitos, né, principalmente na China, né, e relacionado isso com o aprendizado, que é a parte mais difícil. E aí, essa linha tracejada aqui é o desejo, né? Assim, é o desejo no futuro, né? Para onde eu acho que deve caminhar o laboratório, né? Então, a gente tem o LIETA Imagem, né? E o LIETA Monte Carlo. Aqui no Monte Carlo, eu estou botando Monte Carlo, mas é o aprendizado de máquina, né? Eu acho que o laboratório ele vai começar a caminhar na direção do machine learning, né? E o machine learning ele vai poder auxiliar todas essas áreas aqui, né? Com a fluorescência, com a tomografia, com o Raman, com o FT, né? E as imagens, porque a imagem, vocês viram que a gente está trabalhando com imagens, né? E imagem pega tudo, né? E então nesse diagrama aqui, né? O laboratório ele já é um laboratório multiusuário, né? É um laboratório do projeto Inovatec, né? Inclusive tem um bolsista, né? Mas a ideia é expandir, né? Então isso é o meu desejo. Desejo a gente sabe que às vezes se realiza e às vezes não se realiza, né? Mas assim, as estratégias de evolução do laboratório estão sendo montadas agora para essa direção, e talvez aqui o preço disso seja diminuir aqui a instrumentação, né? Toda essa coisa de montar, de criar, talvez fique um pouco prejudicado, né? E aqui, né, nesses desafios, incorporar outras técnicas, né, espectropia Raman, FT, treinamento, né, você treinar as pessoas, certificação do laboratório, gestão de pessoas, né, que é bastante difícil no laboratório, né, são os conflitos humanos versus o profissionalismo, né, principalmente quando você vai fazer serviço, né. Então, você tem um cliente e você não pode falar para o cliente, nós estamos em greve, a gente não vai entregar o relatório porque nós estamos, o cliente não quer saber disso, né. Então, o profissionalismo aqui é bastante importante. A gestão, né? Então, montar um laboratório desse, comprar esses equipamentos, você tem de ter uma gestão financeira, né? Então, isso são desafios, buscar recursos fora, de dentro, valorizar o trabalho de pesquisa, né? Que é pouco valorizado, né? O diálogo público-privado, né? Porque a partir do momento que você aceita um trabalho, você acaba, né, sendo descaracterizado um pouco como um trabalho universitário, né? Porque você fica refém, né? E aumentar o corpo dos pesquisadores. Talvez aumentar o corpo dos pesquisadores é o mais difícil, né? No laboratório, a gente tinha 3 professores, eu, o professor Davi e a professora Catarina. O professor Davi fez concurso para o FRJ, foi para a FRJ, ficou eu e Catarina. Tem uns concursos, mas o teu concurso não significa que ele vai trabalhar com você, ele vai abraçar esse teu trabalho, né? E aí, dentro disso, o calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, porque a gente ainda 95% de recursos públicos, né? Então, a gente tem de lutar, né? Então, a gente tem de escrever projeto, a gente tem de concorrer com outras pessoas, a gente tem, né?
Então, isso gasta muita energia. Outra coisa é a volatilidade dos recursos humanos, né? Então, você pega um aluno, forma um aluno, então você imagina assim, pô, toda aquela parte de instrumentação, de montagem do Irapuru, do Apoena, você forma o cara, forma tudo, depois o cara termina o curso, você não tem como fixar o cara. O cara vai embora e leva tudo aquilo que você poderia ter mantido. Outra valorização do pesquisador e da pesquisa, né? A gente está vivendo um momento que o pesquisador e a pesquisa não são muito valorizados, né? Então, a gente tende a valorizar quem faz pesquisa, tende a valorizar o pescoço. E, por último, aqui, o corporativismo individual, institucional, né? É como a gente tem numa instituição pública, então sempre existe um corporativismo, e, às vezes, isso atrapalha a parte de montagem de estratégia, né? A montagem de coisa. Tá? Então, isso que eu tinha para mostrar. Então, aqui o passado, né, do laboratório era uma área de sucata, e aqui, né, com os equipamentos, com o pessoal trabalhando, né, o presente. Não botei o futuro, né, porque futuro é futuro. Né? E, na verdade, o que a gente mais, assim, pessoalmente, o que a gente tem de mais importante não são os equipamentos, são as pessoas, né? Então, eu posso dizer assim, o que eu tenho de mais importante no meu laboratório são as pessoas que trabalham comigo, são meus alunos, né? Então, essa história que eu contei para vocês aqui, ela não é uma história minha, né? Ela é uma história de todo esse pessoal que está aqui, né? Como alguns já saíram, né? E também aqui. Então, essa história tem sido contada por todos nós, né? Então, tudo que eu falo aqui, que eu mostrei, teve a participação de todo mundo que está nessas, né? E agradecer, né, a UERJ, ao programa, né? Então, a UERJ, porque sem apoio, né, institucional você não consegue, e as colaborações, né, e as agências de fomento aí. Tá? Então, era isso aí que eu tinha. Passei um pouco, né? É o que eu tinha para falar para vocês. Eu acabei me distraindo em relação ao horário, estou prestando atenção. Mas não tem problema nenhum. Muito obrigado pela palestra. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver perguntas para o professor, é só abrir o microfone e perguntar. Opa, Rui, eu tenho uma pergunta. Professor, como é que está a parte de patentes dessas coisas que vocês desenvolveram no laboratório nos últimos anos, né? Quem está perguntando é o Juan. O Juan, aquele sistema de microfluorescência, aquele primeiro, a gente conseguiu o registro de patente, né? Principalmente foi o registro de patente do software que foi desenvolvido de controle, né? A tese do Hamilton, que foi a tese desse último equipamento, ela já foi feita com... acho que o Hamilton está aí, né? Ela já foi feita uma tese, né, onde a gente teve como algumas coisas ali vão se tornar patente, né? Então, porque envolve ali o aprendizado de máquina, né? Ela foi feita exatamente com um termo que ninguém poderia, a gente não pode publicar nenhum resultado, entendeu? Então, a tese dele já foi feita dessa forma, porque provavelmente a gente também vai seguir o mesmo caminho daquele primeiro projeto de microfluorescência. As técnicas de fluorescência e macrofluorescência, elas já são conhecidas, né? O que é patenteado exatamente são as inovações, né? Ok, Juan? Beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Rapidinho, só falar aqui. Marcelino, tudo bem? Oi, Ricardo. Tudo. Poxa, parabéns pela apresentação. Assim, a gente está acompanhando lá no dia a dia, né? Aí a gente, às vezes, se esquece de olhar para o macro, para olhar um pouco mais distante, assim, ver o quanto que as coisas evoluíram e, poxa, você fica até empolgado, assim, de ver como participar dessa história e de como as coisas têm crescido de uma forma bem interessante. Legal. Eu fiquei curioso, o último equipamento que você montou, ele apresentou uma resolução espacial melhor do que o antigo, né? Porque, assim, responder, por exemplo, o que, o sistema, o que define ali para a gente a resolução espacial é exatamente a colimação, né? Então, como é um sistema que foi montado pela gente, não é um sistema comercial, a colimação a gente pode mexer.
né? Então, por exemplo, no sistema macro, a gente usava uma colimação, um colimador, que é em torno de 2 milímetros. Para aquele sistema de macro, a gente usou o mesmo colimador que a gente usava no sistema de microfluorescência, que é um colimador que dá uma resolução espacial de 400 micrômetros, né? Então, na verdade, a gente tem a colimação e o passo, né? E o passo que você pode dar com seus motores de passo, né? Então, a gente usou a mesma tecnologia, né? A mesma capacidade de você movimentar um motor de passo, né? A tua resolução angular, né? Então, dessa forma, ele pode ser utilizado tanto para micro, né? Às vezes a gente fala 400, tem gente que fala assim, 400 não é micro, né? Abaixo de milímetro, né? Eu acho que a gente já pode considerar, né? Acho que submilimétrico, né? Porque o outro equipamento é um equipamento comercial que tem 25 micrômetros. Só que o outro, ele não usa o colimador, ele usa um capilar, né? Ele custa mais caro que o próprio tubo de raio-x, né? Só 2 países no mundo produzem capilares, né? Um é no Japão e outro nos Estados Unidos, né? Então, você consegue uma resolução de 25 micrômetros, mas é um custo muito alto, né? Custo financeiro. Ali a gente consegue 400 micrômetros para algumas aplicações, assim, para museus, na área de arqueometria, é suficiente, né? E com custo muito baixo, né? Relativamente muito baixo, né? Muito legal. Meio que bem interessante essa parte. Depois a gente tem umas ideias aí para conversar em relação a isso. Valeu, Ricardo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se ninguém tiver pergunta, a gente pode, então, finalizar a apresentação. Queria agradecer de novo ao professor por se disponibilizar, falar com a gente aqui hoje. E agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente está aí de novo com mais um seminário. Obrigado, professor. Eu vou finalizar aqui a gravação. Tá, eu só queria agradecer novamente o convite, a gentileza, né, do convite, né? E é claro que a gente está no período de Covid, remoto, mas o que eu queria dizer para vocês, que esse laboratório ele não é meu, ele é um laboratório do Instituto de Física, né? Eu tentei mostrar toda a potencialidade do laboratório na parte de arqueometria. Quem precisar de qualquer coisa, de qualquer ajuda, de qualquer coisa, se tem alguém que conhece alguém que precisa de alguma coisa parecida, o laboratório sempre está de portas abertas, né? Porque é um laboratório público da universidade, pertence a todo mundo, né? Então, só isso que eu queria falar. E um abraço aí, agradecer a presença dos meus alunos e dos colegas. Muito bem, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo.